favor, abra sua Bíblia, Salmo 119. Esse salmo é o salmo mais longo da Bíblia, 176 versículos. É o salmo que eu adotei o ano inteiro aqui de 2026. Provavelmente terá várias reflexões e nós tentaremos entender o contexto desse salmo, o salmo mais longo da Bíblia, nos seus 176 versículos. Começaremos hoje do verso 1 ao verso 8, e o tema da reflexão chama obediência. A versão que eu adoto como leitura vai ser a NVI, Nova Versão Internacional. Não é tão diferente da Nova Versão Transformadora que adotamos o ano passado, mas como que a ênfase vai ser sobre obediência, eu gostaria que você pudesse atentar a respeito desses versículos que chamam a atenção a obedecer. Então, no verso 1 começa dizendo: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e todo o coração o buscam, não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas ordenanças. E aí o verso 8, terminando aqui os temas de reflexão nesse versículo: obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Temos nesses versículos que foram projetados, do Salmo 119, do verso 1 ao verso 8, nós temos pessoas abençoadas, conforme alguma tradução, pessoas bem-aventuradas, e outras traduções, conforme a que eu li na NVI, pessoas felizes. E essas pessoas que são abençoadas, são bem-aventuradas, são pessoas felizes, elas desfrutam de 5 coisas também abençoadoras. Aqui, um caminho abençoado, uma pureza abençoada, uma lei abençoada, dada por um Deus abençoador, e uma caminhada totalmente abençoada. E entra nessas 5 coisas abençoadas, entra apenas uma condicional, e essa condicional está no verso 2, se obedecer. Essas pessoas abençoadas, essas pessoas aqui felizes, essas pessoas nutridas e suportadas por um Deus abençoador, essas pessoas que caminham num caminho abençoado, elas aqui no verso 2 falam que são aqueles que obedecem. No verso 4, aqueles que têm os preceitos, as leis, os mandamentos, as diretrizes fielmente obedecidos. Pessoas que tomam uma decisão. E aqui o verso 8 fala dessa condicional: obedecerei, ou seja, eu quero andar nesse caminho abençoado, eu quero ter uma pureza abençoada, eu quero ser uma pessoa abençoada, e sendo assistido, acompanhado por um Deus abençoador. E aqui eu tomo a decisão diante de tantas condicionais: obedecerei aos teus decretos, aos teus mandamentos, aos teus ensinamentos, às tuas diretrizes. É uma decisão que a pessoa toma. Obedecer. A palavra obediência, ela tem origem no latim, que ela quer dizer ob audire, quer dizer aquele que ouve atentamente. Porque se nós não ouvirmos atentamente os decretos, os preceitos, as diretrizes, as ordenanças de Deus, não tem como você audire e atentar com obediência prática da decisão que você vai tomar.
E a palavra, quando você não ouve com atenção, no latim quer dizer surdos. É a pessoa que não ouve os decretos, os mandamentos, as diretrizes, as orientações. Os surdos é a pessoa que não obedece à voz de Deus, à direção de Deus. Está diante de você a vida e a morte. Escolha a vida. O absurdo é uma vida sem ouvir a voz de Deus. Por isso que é surdos. A pessoa que não ouve a voz de Deus. A pessoa que não tem mais o audire de obedecer aquilo que é sensato para a sua vida. Sem ouvir, nos tornamos surdos à voz de Deus. A palavra de Deus não faz eco em nossos corações, assim completamente absurdos. É quando deixamos de ouvir essa voz, essa orientação, esse caminho, esse decreto, esse mandamento. Um dos autores que mais me impactou na minha vida foi um autor que falava da graça de Deus. Diante de uma vida pecaminosa, a graça de Deus, ela vem ao nosso encontro, e essa graça é o que nos permite aceitar a Jesus. Conforme diz lá em Efésios, que nós somos salvos por meio da graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela fé, eu me aproprio da graça de Deus, ouvindo a voz de Deus. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Ou seja, em algum momento, no absurdos da minha vida que eu vivia, tateando encontrar Deus no budismo, nas religiões pagãs, Shakes de Noé, eu já fui da igreja messiânica. Então veja, no absurdo, estava surdos, mas em determinado momento a graça de Deus desobstruiu a minha surdez, e numa noite eu ouvi a voz de Deus, e aquilo, o ob audire, se tornou muito claro para mim. Levantei minha mão e me dirigi ao altar da Igreja Batista Nova Jerusalém, em Campinas. Deus se fez real na minha vida. Já não estava mais no absurdo de uma vida sem Deus. E os mandamentos de Deus, os decretos de Deus, as orientações de Deus passou a fazer sentido, e eu comecei a viver sobre essa orientação, sobre essa diretriz. E eu posso dizer que hoje, que nem Josué disse, eu e a minha casa servimos a Deus, porque em algum momento ouvimos a voz e passamos a obedecer os seus decretos. Absurdo mesmo é quando as pessoas tem diante de si os decretos, os mandamentos, as leis e os preceitos, e assim se faz de surdo. Começa a viver segundo a sua autonomia, segundo a sua vontade. Quando eu falo sobre um autor que mais escreveu sobre a graça de Deus e me impactou muito, se eu não falar o nome desse autor, é como eu dissesse para você, ali na farmácia tem ali na esquina tem 4 farmácias, e tem um remédio que está matando, então não compre. Aí você vai perguntar, mas qual o nome desse remédio para eu não comprar? Então o nome desse autor, que está em evidência nesses dias, é Philip Yancey. Ele foi descoberto, e ele assumiu um caso de adultério há 8 anos, e ele assumiu isso publicamente, diante da igreja que ele frequenta, diante da esposa e dos seus filhos, de que enquanto ele escreve sobre a graça de Deus, ele vivia sobre a autonomia dos seus desejos. Philip Yancey escreveu um livro, um dos mais vendidos no mundo, chamado Maravilhosa Graça. Toda vez que canta uma música aqui, Maravilhosa Graça, eu lembro do livro, me impactou muito. Ele escreveu outros livros, livros como Decepcionado com Deus, O Eclipse da Graça, O Jesus que eu nunca conheci. Então veja, o fato de você conhecer a graça de Deus e não obedecer aos seus mandamentos, faz com que vivamos uma vida absurda.
uma vida totalmente autônoma da lei e dos decretos de Deus. Assim, está implícito que eles que conhecem as Escrituras de Deus, que chegam ao entendimento delas, que amam a Deus e em seguida, que querem permanecer em seus decretos, tem que ter o audire do obedecer, ob audire. Olha, eu ouço a voz de Deus, mas eu obedeço, porque quando eu me torno surdos, é um absurdo não obedecer a Deus. E nós podemos aqui, como que o pessoal está projetando bem, por favor, 1 Samuel capítulo 15, nós temos uma cena, porque foi absurdos um rei colocado no lugar como um rei, que não era nada, foi Deus que o colocou lá. Em determinado momento se fez surdos à voz de Deus e quis fazer a sua vontade. Aqui nós temos o rei Saul. Então veja aqui, 1 Samuel, capítulo 15, verso 17, e disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, porque você pega Saul, quando ele vai procurar as ovelhas perdidas, as jumentas perdidas do seu pai, o seu ajudante fala o seguinte: aqui nessa cidade existe um profeta muito famoso, profeta Samuel, e aí vamos até lá, vamos oferecer um dinheiro para ele, e ele vai revelar onde que estão essas jumentas. Quando chega até a casa do profeta, Saul está diante do profeta e não reconhece o profeta, e olha que o profeta era famoso, o mais famoso de Israel, mas como que ele era surdos à questão religiosa, à questão da lei, da graça de Deus, ele não estava preocupado com isso. É o profeta que o reconhece, é o profeta, conforme está aqui, o profeta dizendo: olha, você era pequeno, pequeno aos teus olhos, você não era nada, não foste por cabeça das tribos de Israel. O profeta pergunta, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Continua aqui o verso 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? E aqui ele coloca o audire, de ob-audire, de obedecer, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus não está preocupado com cultos, Deus não está preocupado com oferendas, Deus não está preocupado com sacrifícios, mas Deus, Ele quer que você obedeça, que você ouça a voz de Deus com atenção, porque Ele continua: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aqui o profeta está dizendo o seguinte: como que você pode não ouvir a voz de Deus? Como que você pode se tornar surdos à voz de Deus? Porque quando você deixa de ouvir a voz de Deus, é um absurdo. O obedecer, o ouvir com atenção é melhor do que sacrifício, do que cultos, do que rituais. Veja, Saul, o erro dele é que quando Samuel estava distante, Samuel pediu para que o esperasse para prestar um culto a Deus, porque quem poderia sacrificar animais era somente os sacerdotes a Deus, no caso Samuel. Em vez de esperar, Saul tomou o assunto para si mesmo e com as suas próprias mãos ofereceu um sacrifício. Saul descobriu para sua própria tristeza que esse ato de autonomia, esse ato de absurdo, de não mais obedecer a uma orientação do sacerdote, esse ato fez com que Saul fosse destituído de ser rei. E quando Deus não mais falava com Saul, ele cometia mais absurdos, porque em determinado momento Deus ficou em silêncio
para com Saul, e ele fica tão desesperado que ele vai numa necromante consultar a voz de Deus. Ele vai até a cidade de Endor, porque se tornou surdo à voz de Deus e começou a praticar formas absurdas de procurar ouvir a voz de Deus. Ele está tão desesperado que em determinado momento ele começa a perseguir Davi. Ele tenta matar Davi. Davi tem a oportunidade de matar Saul, porque um dos seus homens de confiança chega até uma caverna onde Saul estava dormindo, e aí ele fala o seguinte: olha, o teu inimigo está lá à espreita, vamos matá-lo. Agora você tem Davi e tem Saul, você tem um que é o perseguidor, que é Saul, e você tem o perseguido que poderia fazer justiça com a própria mão e se livrar daquele problema. Mas aí Davi, ele fala: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? A graça preserva a vida de um homem surdo. Davi teve 3 oportunidades de matar Saul, e nenhuma delas ele usa esse meio, porque ele fala que foi o próprio Deus que o constituiu rei. Então veja, quando você ouve a voz de Deus, quando você obedece, ob audire, você não pratica, você não faz justiça com as próprias mãos, porque a voz de Deus te preserva de fazer o mal. Mas quando você não ouve a voz de Deus, você continua fazendo absurdos na sua vida. Às vezes enganamos a nós mesmos, achando que boas intenções equivale a agir com obediência, e não é assim. Mateus capítulo 7, 24 a 27, por favor, projeta aí. Todo aquele, pois, que escuta, audire estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve, audire as minhas palavras e não as cumpre, surdos, absurdos, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Veja, quando a gente ouve a voz de Deus, mesmo que parece absurdo no nosso entendimento, da forma como nós achamos que deveria ser, mas a gente ouve a voz de Deus e nós vamos praticar, porque a voz é de Deus, mesmo que seja um absurdo. Você tem lá Abraão e chega a voz de Deus e fala: mate teu único filho. Absurdo. Mas se é o próprio Deus falando, eu vou obedecer, porque eu vou ouvir essa orientação com muita atenção. Eu não vou fazer segundo a minha autonomia. Então veja, do meu ponto de vista, um absurdo, mas quando eu ob audire, eu ouço com atenção e eu obedeço, o milagre acontece. Havia 500 homens, juntamente com suas famílias, mulheres e crianças. Naquela época do Novo Testamento, mulheres e crianças não eram contadas. Jesus, ele multiplica os pães, 10.000 homens. Ali não conta mulheres, não conta crianças. Aqui no caso do texto fala que havia 500 homens. Havia apenas 5 pães e 2 peixes pequenos. Obviamente isso não é suficiente para alimentar 500 homens, mulheres e crianças. O custo da comida, mesmo para uma pequena porção de pessoas, seria muito maior do que os valores que os discípulos tinham em mãos. Talvez tenha parecido absurdo, do ponto de vista humano, aos discípulos muito mais, que Jesus pedisse para alimentar tamanha multidão. Mas foi exatamente isso que Jesus lhe pediu que fizesse: ob audire, obediência, ouvir com atenção o que ele manda fazer, e eles obedecem.
Porque Jesus tinha dado uma ordem, os discípulos obedeceram e testemunharam um milagre incrível. Cristo com certeza fará algo incrível na sua vida, a partir do momento que você ouça com atenção a sua voz. Seja sensível. Eu estive em Ribeirão Preto, a família da parte da minha esposa é gigante, então eram cafés na casa da minha sogra para 30 pessoas. Então imagine 3 homens e 27 mulheres, mais crianças. Então, conversa para tudo que é lado. Eu fiquei sentado, 5 minutos eu estava cansado, comecei só a ouvir. Aí, ali estava um homem que veio de Navegantes, com a sua esposa. Ele veio conversar comigo dizendo que, já que eu era pastor, que ele havia se convertido numa igreja que eu conheço o pastor dele, a Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. E ele estava em Ribeirão, que ele estaria revendo um amigo que já estava com 90 anos de idade, estava cego. E esse amigo falou de Jesus para ele durante 50 anos. E ele nunca deu atenção à voz desse amigo. E em determinado momento, quando o bingo era permitido, ele comprou uma licença para ter uma casa de bingos lá em Londrina. Ganhou muito dinheiro, segundo ele, ganhou muito dinheiro, ele mais o sócio dele. Mas em determinado momento o bingo foi proibido em várias cidades, em vários estados, e eles começaram a pegar o dinheiro, que era muito, e começou a pagar deputados lá do Paraná, de São Paulo. E esses deputados dizendo que tinham senadores que queriam uma faixa também do dinheiro, e eles acreditavam que essa lei seria derrubada em menos de um ano. E quando chegou mais ou menos 5, 6 anos, estavam pobres porque não era autorizado, mas sempre na perspectiva de que, olha, agora vai sair, vão liberar as casas de bingo. Em determinado momento eles estavam pobres, e eles começaram a perceber que não somente na pobreza, mas começou tragédia em família, começou suicídio por causa da pobreza. E numas visitas ao sócio dele, o menino foi atravessar a rua e foi atropelado, e ele começou desesperado, pobre, já não tem o que fazer. A esposa foi vender salgados, e naquele desespero ele vai na Igreja Presbiteriana de Londrina. Pastor Messias Anacleto, que hoje tem Parkinson, estive com ele no ano passado aqui em Porto Feliz. E o pastor Messias Anacleto, eles lá sentado no banco da igreja, prega dizendo assim: se hoje ouvires a voz de Deus, ouvia a voz do deputado, ouvia a voz do senador, gastou todo o dinheiro, ele e a esposa levantaram e foram na frente, aceitaram Jesus, e falou assim: foi o dia em que a nossa vida, a nossa sorte mudou, quando nós começamos a ouvir a voz de Deus pela graça e a obedecer o que Deus queria, deixamos aquela vida de lado. Hoje, eu e a minha família moramos em Navegantes, nossos filhos estão bem encaminhados e estamos aqui em Ribeirão Preto. Queremos dar um abraço no homem que falou de Jesus há 50 anos, mas não demos ouvido. E ele mesmo cego, eu tenho certeza que ele vai reconhecer a minha voz. Achei tão bonito isso. Vai ouvir, vai falar: olha, aquele homem que você falava de Jesus e nunca ouviu, eu quero dizer que hoje nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nosso tempo está voando. Tem um lutador de boxe muito famoso. Ele fala o seguinte: Joe Frazier: você pode planejar detalhadamente um projeto de luta ou um projeto de vida, mas quando a luta começa, você depende dos seus reflexos. É quando se revela o seu trabalho de condicionamento. Se você treinou no escuro da manhã, isso se revela sobre as luzes dos refletores. Se você treinou no escuro da manhã, isso se revela sobre as luzes dos refletores. E ele conclui:
Um campeão mundial de boxe não se faz debaixo dos refletores, se faz no escuro dos treinos solitários da manhã. Um homem, uma mulher que quer fazer diferença onde vive, ele faz essa diferença não debaixo dos holofotes das redes sociais, do Facebook, do Instagram. Essa diferença é conquistada nas pequenas coisas que são exercitadas, que vão elevar a grandes coisas. Pense nisso. Davi, em determinado momento, ele enfrenta o urso. O urso não derrotou Davi, mas o urso preparou Davi para enfrentar um leão. A Bíblia fala que ele luta contra o leão e prevalece. O leão não derrotou Davi, mas o leão preparou Davi para enfrentar Golias. Davi derrota Golias, porque Golias foi um processo de aperfeiçoamento para um patamar mais elevado de caminhar com Deus, porque a derrota de Golias faz com que ele esteja preparado para enfrentar Saul. Quando ele tem a oportunidade de matar Saul, ele não dá ouvido aos seus companheiros de exército, dizendo: ó, o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Aí ele obedece à voz de Deus. Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? É o próprio Deus que retira Saul do trono e prepara Davi para ocupar o lugar dele. Quando nós chegamos no limite, Deus chega com a sua providência. O limite de Moisés era o mar, mas Deus abre. O limite de Abraão era a morte de Isaque, mas Deus providenciou o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade, mas Deus lhe deu um filho, Samuel. O limite de Cristo era a morte, mas Deus o ressuscitou para a nossa vida que temos hoje, uma vida em abundância. E eu quero aqui chamar a palavra obedecer para o tema desse ano nas nossas vidas. George MacDonald, um pastor escocês, escritor, poeta, que influenciou muitos escritores, influenciou C.S. Lewis, influenciou Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. A oração do nosso George MacDonald era essa: meu Deus, as minhas orações nascem daquilo que eu não sou. Penso que suas respostas fazem de mim aquilo que devo ser. As minhas orações brotam das minhas angústias, dos meus medos, das minhas ansiedades, mas espero a resposta em Deus, e eu vou ouvir a resposta de Deus atentamente, para que eu possa obedecer, mesmo que seja um absurdo na minha ótica pequena e humana. Eu quero, nesse ano, convidar você a viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Hoje teve um jogo, geralmente eu vou jogar às 6 da manhã, então eu levo o café, e esse café abre oportunidades para ter conversas do dia a dia. Sai um monte de coisa nas conversas, e hoje, por incrível que pareça, eu chego lá, eles estão com uma caixinha de som, e eles acharam uma entrevista que eu dei há 20 anos atrás. Aí um falou assim: não é que ele é pastor mesmo? Aí um outro deu risada. Eu falei para você que ele era pastor, né? Aí um que estava lá, nesse período de festas, ele estava sozinho, está passando por um divórcio. Ligou para mim, convidou para comer um lanche aqui numa lanchonete aqui perto do Correio. E no meio da semana, minha esposa lá em Ribeirão Preto, eu conversando com ele. Ele trabalha com TI, ele tem uma empresa de TI. E quando ele ligou, ele falou assim: eu estava num projeto muito difícil, não conseguia, e eu lembrei que você falou que estava sozinho, ligou para mim. Ficamos até umas 10 da noite conversando. Perguntei se ele acreditava que Deus pudesse restaurar o casamento. Ele falou: não, eu já assinei o divórcio. Eu falei: independente disso, você acredita que Deus pode restaurar o seu casamento? Porque não é você, porque por você nós somos surdos a essas possibilidades. Então a gente, olha, eu assinei o divórcio, já não tenho o que fazer.
Agora, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Ele falou: eu creio. Então nós vamos orar de forma ob audire. Olha, a gente vai ouvir a voz de Deus em todos esses processos. Nós vamos começar o ano intencionalmente pedindo a Deus brechas para ter conversas produtivas com a sua ex-esposa, com seus filhos. Os encontros agora serão encontros em que nós vamos ouvir com atenção. Não vai ser mais uma conversa do dia a dia, não vai ser mais um grito, não vai ser mais uma ofensa, não vai ser mais um palavreado de trocas de farpas. A gente vai ouvir com atenção. A Bíblia fala que nós devemos estar pronto para ouvir e tardio para falar. Os olhos deles lacrimejou. Ele vai para casa, no outro dia a gente vai jogar às 6 da manhã. Ele falou: rapaz, em menos de 1 hora eu terminei o projeto. A conversa fez tão bem que eu quero ter mais conversas dessa ao longo desse ano. O meu desejo é que você possa ter conversas intencionais ao longo do ano. E não é convidar para vir à igreja, porque assim como Samuel falou para Davi, para Saul, porque eu não quero sacrifícios, Deus, já estou cansado dos vossos cultos, mas eu quero obediência. Ouvir com atenção a voz de Deus. Eu não quero que você viva o absurdo, a surdez para com as coisas de Deus, mas a partir do momento em que você dá espaço para ouvir a voz de Deus, os processos que você está atravessando vão estar te preparando para o momento pela qual Deus já tem preparado de antemão na sua vida. Sabe, o urso não derrotou Davi, preparou para o leão. O leão não derrotou Davi, preparou para Golias. Golias não derrotou Davi, preparou para Saul. Saul não derrotou Davi, preparou para ser rei. E a Bíblia fala que Davi, ele termina os seus dias como homem segundo o coração de Deus, porque obedeceu, ob audire, ouviu a voz de Deus e seguiu sobre os decretos de Deus. Eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha família, e eu quero isso também para essa igreja batista que eu tanto amo, Memorial de Santa Bárbara do Oeste. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos.